E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né? A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel revela a escrita na parede. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, Bel protege o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha expolido do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas, né? Eram peças que foram tiradas do templo do Senhor, né? Do nosso Deus. Então estavam ali profanando as coisas santas, sagradas de Deus. Vamos lá. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que havia sido sequestrado da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começou a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar, né, que é o filho de Nabucodonosor, observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então o seu rosto ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam a força e vacilaram, né? Ele caiu, provavelmente. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me declarar a sua verdadeira significação receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Então todos os místicos e sábios do reino vieram, mas não foram capazes de ler o que aquela enorme imagem de mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsazar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito mais pálido. Todos os seus convidados e os membros da sua corte também estavam aterrorizados. Tendo a rainha-mãe ouvindo os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu, dizendo: ó rei, viva para sempre, não te perturbes os teus pensamentos, nem te desfaleça a tua fisionomia. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, seu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele com certeza te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai mandou trazer das terras de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o teu Espírito dos deuses habita em tua pessoa,
e que em ti se acham a luz, o conhecimento e extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios, os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazidos às pressas à minha presença, para lerem a inscrição que está na parede e me desvendarem seu correto sentido, mas não puderam dar-me a interpretação destas palavras. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que pode dar a interpretação e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler essa inscrição e me esclarecer quanto à sua correta interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro em teu pescoço e serás nomeado ao posto de terceiro em importância no governo do seu reino. Então Daniel, Deus é meu juiz, o significado do nome dele, Daniel, replicou ao rei Belsazar, que significa Bel proteja o rei. Pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum dos teus comensais. Todavia, lerei sim para o rei as palavras que foram escritas na parede e lhe desvendarei todo o seu significado. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que Elá, Deus Altíssimo, deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Devido à magnificência que Deus lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos temiam diante da sua presença soberana, porquanto a quem o rei decidia matar, matava, a quem julgava poupar, poupava, a quem desejava promover, promovia, e a quem desejava humilhar, humilhava. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado de sua glória. Foi excluído do convívio com outros seres humanos, e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais, e passou a morar junto aos jumentos silvestres e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, e assim viveu até reconhecer que Elá, Deus Altíssimo, é soberano e domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele deseja. Mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltas a ti mesmo e te levantas contra Elá, Deus dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, e convivas as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram escritas foram a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, uparsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, mene, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestido Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado. E Dario, o imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsazar com a idade de 62 anos.
ok? Interessante que Daniel, né? Primeiro ele divinou o primeiro sonho de Nabucodonosor, e ele foi o maior. Depois o segundo sonho de Nabucodonosor, e ele cresceu mais. E depois, na época de... Ai meu Deus, não sei se foi Dario ou se foi... Outro que eu esqueci agora. Que ele foi lançado na Cova dos Leões, também ele foi exaltado. E agora pela quarta vez, se eu não estiver, né, equivocado. Então aqui diz que ele foi o terceiro maior entre todos aqueles. Porém, José foi o segundo maior depois do rei, beleza? Foi governador lá no comecinho, né, bem lá na frente, onde a partir de José o povo passou a morar naquela cidade e foi aquele imenso povo, aquele mar de gente maravilhosa ali que Deus fez se multiplicar, né? Então, cada um tem a sua qualidade e a sua peculiaridade, acho que essa é a palavra. E cada um tem a sua importância em determinado momento da Bíblia. Então, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do modo que Ele quer. Então, façamos-nos vaso para ser usado por Deus, né? Cheio de Deus e vazio desse mundo, ok? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.